Olá pessoal, professor Irã aqui falando para a correção da atividade 2 de Física. Espero que vocês estejam conseguindo entender a teleaula, lembrado do que nós falamos em sala de aula. E vamos aqui para a correção sobre este assunto de propagação de calor. Então a aula aqui relembrou das formas de propagação de calor, né, que nós temos. Nós temos três formas de propagação de calor, que é a condução para sólidos, a convecção para líquidos e gases e a radiação na ausência de matéria. Então a aula explicou bastante, de forma bem intuitiva e bem lúdica, como é que isso funciona. E eu também expliquei isso em sala de aula com vocês, né? E aí nós vamos aqui estar testando o nosso conhecimento, ver se vocês conseguiram interpretar bem esses conceitos. Temos aqui uma figura que mostra uma chama esquentando um recipiente com água sobre uma superfície metálica. E aí tem aquelas opções que a gente pode afirmar. Qual é a opção que está correta em relação a essa imagem? A primeira opção aqui nesse caso fala o seguinte: a chama esquenta o metal e a água predominantemente por condução. Então, a condução ela ocorre em sólidos, como foi visto na teleaula ali em cima, né? Nos sólidos, as partículas estão presas umas às outras, sem muita liberdade de movimento. Isso faz com que o calor tenha que se propagar partícula por partícula, né? A chama ela vai esquentar inicialmente as partículas do metal que estão mais próximas dela. E essas partículas estarão esquentando as suas vizinhas e assim sucessivamente, né? Ao agitar, ela agita a partícula vizinha e assim por diante. Só que na água, o que ocorre predominantemente não é a condução, né? A chama vai esquentar a água mais próxima aqui, só que pelo fato da água ter mais liberdade de movimento aqui dentro, o que vai acontecer? As partículas mais agitadas, elas vão ter mais espaço entre elas. Tendo mais espaço entre elas, a região que elas ocupam tem menos partícula do que a região que as partículas frias ocupam. Isso faz com que a água fria fique mais pesada que a água quente, tomando a posição da água que está quente. Por isso que tem essas setinhas aqui, né, que simbolizam as correntes de convecção, que é a forma de propagação de calor predominantemente dos líquidos e gases. Então, essa alternativa aqui está equivocada, porque está falando que também na água ocorre propagação por condução, isso não é verdade. A segunda alternativa fala que a chama esquenta o metal predominantemente por radiação, então já não é, porque a gente acabou de falar que é por condução nos sólidos, né? E a água predominantemente por condução, também não é. A gente já sabe então o que? Que a chama ela esquenta o metal predominantemente por condução e a água predominantemente por convecção. É só procurar aqui qual é a alternativa que está falando isso. A chama esquenta o metal e a água predominantemente por convecção, também não. A chama esquenta o metal predominantemente por condução e a água predominantemente por convecção. É essa alternativa aqui que está correta, né? Por que essa palavra predominantemente? Porque a chama também esquenta a água por condução, só que não é predominantemente. A condução ocorre na água que está mais próxima aqui do metal, só que a partir dali já começa a entrar as correntes de convecção. Então tem um pouquinho de condução, mas é predominantemente a convecção que está atuando aqui. E também a chama também esquenta a água por radiação, só que isso não é o predominantemente dela, né? A radiação ela ocorre independente da matéria, né? Ela ocorre na ausência de matéria. Então também tem esquentamento por radiação. Só que o que predomina aqui é a corrente de convecção e ela esquenta mais rápida por causa disso. Tá bom? Então eu espero que tenha ajudado vocês a interpretar. Eu vou estar fazendo assim nessa dinâmica de correção, sempre que eu postar uma atividade. Ao término dessa atividade, que ela tem um prazo, né? Eu vou estar colocando aqui a correção para vocês estudarem. Quem tiver com dúvida ou com dificuldade, pegar mais uma explicação. E quem tiver conseguido, só para pegar a resposta certa mesmo. Forte abraço, continue aí no seu isolamento social, não saia de casa se não for necessário. Evite aglomerações, mantenha a distância, lave bem as mãos e até mais.